Afinal, o que é uma API, ou Application Programming Interface? Neste vídeo eu vou tentar explicar um pouco quais são os conceitos que estão por trás daquilo que é uma API e que nós ouvimos falar muitas vezes, cada vez mais vezes, quando estamos a navegar na internet e quando estamos a desenvolver aplicações para a web, o acesso à API do Google Maps, o acesso à API do Facebook, etc. Bom, vamos explicar isso de uma forma muito simples porque, de facto, uma API é muito fácil de explicar. Bem, como funciona uma API? Imaginem esta circunstância que é cada vez mais frequente. Vocês têm uma aplicação, por exemplo, uma aplicação web, uma página de internet, têm uma aplicação para iOS, para um iPhone, por exemplo, e têm uma aplicação para Android. E até podem, inclusive, ter uma quarta aplicação para desktop, para Windows, por exemplo. Bom, o que é que acontece tradicionalmente? Se os sistemas forem fechados, isto significaria que a nossa página de internet, vamos partir do princípio que todas estas ligações a um servidor serviriam para ir buscar os dados, por exemplo, de vendas, e isto seria uma loja online. Vamos imaginar simplesmente isso. O que aconteceria era o seguinte: se este sistema fosse fechado, ele estaria intimamente relacionado com uma base de dados à qual, sempre que nós fizéssemos uma pesquisa, ele ia buscar a informação e iria devolver para a página de internet. No entanto, imaginem que 6 meses, um ano depois, a mesma empresa que desenvolveu o site decide fazer uma aplicação para mobile. Então, o que ela vai ter que fazer é arranjar uma forma de ter acesso também aos mesmos clientes que estão guardados naquela base de dados. Ora, o que acontece é que esta aplicação pode servir não só para consultar a informação desses clientes e dessas vendas, mas pode servir também para criar, registar novas vendas, criar novos clientes e tudo isso. Então, sempre que nós temos acesso à nossa aplicação através de mobile, nós vamos ter que ter acesso à informação atualizada. Ora, a API tem como principal finalidade dar resposta a este tipo de questão. Isto é, em vez de nós termos que criar para a nossa aplicação mobile uma nova infraestrutura com uma nova base de dados e termos de alguma forma de manter atualizadas as duas bases de dados, é criado aqui uma área, normalmente num servidor web, que vai receber pedidos, que são os requests, vai processar esses pedidos, fazendo nomeadamente consultas a uma base de dados ou consultando um determinado conjunto de documentos, fotografias, etc. E depois vai devolver uma resposta. E essa resposta vem tradicionalmente num formato que é facilmente interpretável por qualquer tipo de aplicação. Imaginem o que é o funcionamento, imaginem, não, é porque é o funcionamento, por exemplo, de uma página web. Uma página web, quando nós colocamos o endereço, a URL, normalmente vai fazer um pedido ao servidor e o servidor vai lhe devolver informação em HTML, CSS, JavaScript e fecheiros de mídia, como é o caso de imagens e som, ou vídeo, por exemplo. Ora, para uma aplicação mobile, eventualmente o HTML não tem qualquer interesse, o CSS não tem qualquer interesse. Tem interesse é a própria informação, os dados em si. Depois a aplicação terá dentro de si própria o código necessário para fazer apresentar os dados de um cliente, os dados de uma venda, etc. Então, nesse sentido, uma API nunca é utilizada para devolver um aspecto visual de qualquer coisa que seja. Ela serve exclusivamente para nos devolver informação. E devolve-nos informação para que depois nós, na nossa aplicação, a possamos tratar da forma mais conveniente. Poderemos perguntar ou fazer a questão de que será que uma API não é mais ou menos uma chamada de AJAX? Bom, é e não é. Pode ser uma chamada de AJAX. No entanto, uma API tem muito mais que se liga. Porquê? Uma chamada de AJAX tradicionalmente é uma comunicação feita através de um site para um servidor web e esse servidor web vai dar uma resposta ao site. E é isso que acontece. No entanto, uma API
pode também ser um conjunto de microserviços que funcionam quando nós fazemos uma chamada de AJAX. Imaginem o seguinte, nós fazemos uma chamada de AJAX a um servidor para pedir os dados de um cliente. Mas quando essa nossa API que está no lado do servidor recebe esse pedido para obter os dados de um cliente, nós podemos ter desenvolvido do lado do servidor nessa API um conjunto de pedidos que são feitos a diferentes serviços. Isto é, nós podemos ter uns dados de um cliente num servidor, os dados de outro cliente noutro servidor. Então significa isso que essa API, ou essa área onde vão estar então as tecnologias que permitem dar a resposta ao nosso pedido, de AJAX neste caso, foi só um pedido, essas APIs ou essa API vai eventualmente ter necessidade de fazer 3 ou 4 chamadas diferentes a diferentes serviços. Nós não vamos estar minimamente preocupados em perceber o que é que está a acontecer por trás. O que vai acontecer é que ela, depois de fazer todas essas chamadas e receber todas essas respostas, vai nos devolver uma única resposta contendo toda a informação. Apenas para ilustrar o que é basicamente uma API, vocês vão ver que na prática não é nada de extraordinário. Depois iremos ter a ocasião de consultar algumas APIs, testar algumas APIs e fazermos uma experiência de criação de uma API nossa. Bom, o que acontece aqui, neste caso, é um exemplo dos milhares de exemplos que existem na internet. O recres.in é um serviço com fake data, isto é, serve para testar no nosso front-end uma API real, isto é, nós estamos a visitar uma página de internet ou um serviço onde está alojada uma API. E se nós fizermos pedidos para algumas determinadas URLs, que são designadas no universo das APIs como endpoints, isto é, os pontos de fim, os pontos onde nós fazemos os pedidos e a partir dos quais vamos receber respostas, nós vamos ter a obtenção de dados. Ora, como vocês podem aqui rapidamente observar, nós temos aqui isto descrito de uma forma muito simples. Nós temos aqui endpoints, que estão aqui representados por links. Isto é, se eu quiser uma lista de utilizadores, neste caso nós vamos ter aqui a execução deste endereço. Reparem, eu vou clicar aqui e nós temos a execução deste endereço que aqui está. Isto significa que se eu fizer um pedido de AJAX dentro da minha aplicação web para esta URL, com este parâmetro que aqui está, eu vou obter uma resposta deste tipo. Perguntar-me-ão, bom, mas o que é que eu faço com isto? Bom, este formato de obtenção de dados é o formato JSON, que significa JavaScript Object Notation. E naquilo que são designadas as REST APIs, ou RESTful APIs, tradicionalmente o que acontece é as APIs respondem sempre em formato JSON, isto é um formato que aparentemente parece confuso, mas vem suficientemente estruturado para que nós o possamos ler, desmontar, reorganizar e trabalhar dentro da nossa aplicação. Como é que nós podemos ver um exemplo disso? Se nós olharmos para aqui, nós vamos ter aqui o mesmo conjunto de informação, mas apresentado de uma forma mais organizada, isto é, estruturalmente mais fácil de ler. Vem aqui a indicação de que estamos na página 2, temos 6 registros por cada página, num total de 12 que existem na base de dados. O número total de páginas, obviamente, será 2, isto é, 2 vezes 6 dá 12, e depois vêm os dados de cada um dos clientes, vamos lhe chamar assim, onde temos uma estrutura que mantém sempre a sua estrutura interna, neste caso, temos para cada cliente um ID, um e-mail, um first name, um last name e um avatar, que será uma imagem, e onde depois temos os respectivos valores. E, portanto, ao obtermos esta informação na nossa aplicação, nós vamos conseguir interpretá-la. Obviamente que uma API deve ter sempre uma documentação forte para nós percebermos como é que temos que fazer os pedidos e como é que as respostas nos vão chegar em termos estruturais, para que depois na nossa aplicação nós as possamos trabalhar. Então significa isto que eu tenho aqui uma lista de users. Se eu clicar aqui vou ter esta apresentação que aqui está, obviamente que não está muito bonita, nós podemos, por exemplo, selecionar tudo isto. Existem sites que permitem fazer aquilo que se designa por melhorar o aspecto, ou beautify, do código JSON. Por exemplo, Code Beautify é um site muito interessante. O Code Beautify
é um site que tem várias funcionalidades, uma delas é um JSON Viewer. E quando nós clicamos aqui no JSON Viewer, eu posso vir aqui buscar todo este fecheiro de JSON, que é na prática um fecheiro, vamos considerar assim, é um corpo de texto, e se eu colocar aqui, e agora escolher aqui o Beautify, ele vai-me colocar aqui deste lado da forma mais legível possível. E então, basicamente, o funcionamento de uma API é exatamente este. Eu posso inclusive testar aqui, se eu for à página 1, ele vai-me dar um conjunto de informação diferente. Se eu for, no entanto, à página 3, eu presumo que ela não exista e ele vai nos dizer, ou vai nos dar aqui os dados completamente vazios, e eventualmente na própria API, com todas as regras de negócio que lá estão, se nós enviarmos um pedido com page igual a 3, ela deverá analisar, a API deverá analisar o pedido que estamos a fazer e, não havendo registros, poderá enviar-nos uma mensagem a dizer, olha, esgotaram-se os seus pedidos e, por conseguinte, nós não temos mais informação para lhe dar. Nós, no próximo vídeo, vamos fazer algumas experiências com APIs. Neste caso, vamos pegar, por exemplo, nesta API, criar uma pequeníssima aplicação web e onde vamos buscar, através de chamadas de AJAX, vamos buscar endpoints desta API e vamos ver como é que tratamos essa informação dentro da nossa aplicação.